Eu entendo o que o Daniel quis dizer, mas isso não significa que eu concorde com o que ele quis dizer. O meu nome é Wilker Carvalho, esse canal eu criei para fazer parte do meu ministério. Eu e minha esposa, a gente tem um ministério de música e há muito tempo a gente trabalha, com música na igreja. A gente já teve um projeto, um CD, a gente chegou a gravar um CD, temos músicas autorais, a minha esposa Letícia é compositora, eu também tenho algumas composições, a gente gosta muito de música, então foi quase que impossível a gente eu particularmente, ter visto conteúdo sobre o que o Daniel falou. Ele apareceu aí em alguns podcasts, tendo opiniões muito contundentes, muito contrárias ao que a gente é acostumado a ouvir e ver. E qual é a parte que eu entendo o que ele quis dizer? A parte que eu entendo é que, de fato, quando ele fala sobre como o evangelho, como a palavra é pregada hoje, o comportamento dos líderes, o comportamento religioso contemporâneo, ele é muito desagradável em determinados momentos. A gente vê que é estranho o jeito com que a igreja moderna se comporta hoje em dia. Ele também falou a respeito do comportamento da igreja em relação aos músicos. E a gente, claro, que toda a regra tem uma exceção. Não são todas as igrejas que tratam mal os seus músicos, que tratam mal os seus obreiros, Não são todas as igrejas, mas hoje em dia a gente vê sim que a igreja contemporânea, ela tem sido, obviamente eu preciso sempre falar que existem exceções, mas em uma grande maioria tem sido bastante materialista. Hoje a gente vê um monte de igrejas, um monte de impérios, verdadeiros, como que eu posso dizer, verdadeiras franquias, o evangelho moderno, ele se parece um pouco, a religião moderna, ela se parece um pouco com uma franquia, Você abre uma franquia de uma empresa e essa empresa é grande, ela tem no Brasil inteiro, ela gera receita, ela tem um caixa, ela tem marketing, e tem algumas igrejas hoje que são verdadeiros centros de eventos, tem área VIP, tem uma série de outras coisas que eu também não quero entrar muito nesse âmbito aqui, mas o que me preocupa nessa parte que eu concordo com ele, e agora eu vou entrar não é que eu concordo, que eu entendo, agora eu vou entrar na parte que eu realmente não concordo com o que ele vem dizendo, é que ele meio que está se vingando, do mau momento que ele viveu na vida cristã dele. Por que eu digo que ele está meio que se vingando? Porque um cara que conhece a palavra, uma pessoa que está vivendo o evangelho, uma pessoa que está aprendendo da palavra de Deus, que se batizou, uma pessoa que conheceu os caminhos do Senhor, ela não pode largar o arado, Como diz a palavra, aquele que larga o arado não está apto para o trabalho, Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto. E quando você olha para trás, e além de você olhar para trás, você começa a criar um novo pensamento de igreja, um novo pensamento de evangelho, mesmo ele se explicando depois, mas atacando tão fortemente a doutrina de Jesus Cristo, isso me preocupa muito, porque apesar da gente às vezes ter os nossos maus momentos servindo a Deus, que ele até fala que Jesus não traz felicidade para ninguém, eu não devo nada para Jesus, falou essas coisas, apesar de que, de fato, Jesus ele não promete felicidade para ninguém, muito pelo contrário, a palavra diz que tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Jesus fala que ele venceu o mundo, é porque o mundo ele tem que ser vencido. O mundo não é fácil. Se você lê as passagens do Velho Testamento, a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de Moisés, a história de José, a própria história de Jesus, é uma história de complicações, vidas muito difíceis,
que tinham problemas sérios para lidar. E nenhum deles passou despercebido. Nenhum dos servos de Deus, nenhuma das pessoas que serviram a Deus passaram por momentos 100% de alegria, de felicidade. E eu me incluo nessa situação, e eu acho que você que está assistindo o vídeo também se inclui nessa situação de passar por problemas e ver atitudes de pessoas que muitas vezes nos fazem quase desistir da fé. Um exemplo é o meu próprio testemunho, né? Quando eu vivi da música, quando eu vivi de viajar e levar a palavra de Deus por meio da música com a minha esposa, a gente deixou a nossa filha pequena em casa e foi viajar. E nesse período, nas nossas primeiras viagens, a gente viu e ouviu coisas que nos desestabilizaram. E eu, principalmente, eu fiquei muito mal nessa época. Eu voltei de uma viagem decidido a não servir mais a Deus, a nem falar que eu era cristão, porque eu tinha vergonha de falar que era crente devido às coisas que eu vi. Eu vi gente corrupta, eu vi gente maldosa que maltratou e humilhou muito, tanto a mim quanto a minha esposa. A gente chegou em lugares que é até difícil de falar isso, porque eu nunca comentei isso fora do meu círculo, né, da minha família, dos meus amigos, porque foi um período muito ruim para mim, muito triste. Eu voltei bastante decepcionado das minhas viagens, porque a gente era induzido a mentir, a falar para a igreja que a gente estava passando necessidade, que a minha mulher ela era uma missionária, que ela precisava de dinheiro. A gente tinha que ficar contando histórias em determinados lugares. A gente teve igreja que a gente foi que a gente não podia nem falar a denominação que a gente era, porque um dos membros da igreja que a gente participava prejudicou muito. É uma igreja na qual a gente foi visitar e a gente não sonhava, a gente não sabia de nada disso. E a gente foi muito maltratado nesse lugar por causa do mau testemunho de outra pessoa. Então eu voltei dessa viagem muito decepcionado. Mas o que me fez ir para um caminho contrário do que o Daniel escolheu, que ele meio que hoje ele milita, as palavras dele pelo menos, né, militam contra aquilo que a gente defende, a gente acredita. Ele disse, porque Jesus, é porque tudo que te faz feliz é pecado, né? Porque não pode transar com a namorada, porque não pode beber, porque não pode isso, não pode aquilo. O que eu entendi que ele quis dizer, né? Servir a Deus é chato, né? Além de todas as dificuldades e culpas que a gente carrega, servir a Deus é chato. E o que eu acho que ele se equivocou nesse argumento dele é porque o crente ele não pode se basear nisso como um adjetivo que seja um sinônimo, né? Que essas coisas sejam sinônimo de felicidade. O crente ele pode ter sim relações. Basta você se casar. Mas eu quero ter relações com a minha namorada. Sim, você vai firmar um compromisso com ela, você vai noivar e você vai casar com ela para você poder desfrutar dessas coisas. Porque o crente não pode beber. Na Bíblia não fala que o crente não pode beber. A Bíblia fala que não vos embriagueis, né? Então tem passagens como se você pegar a própria, para você entender essa coisa aí do não beber, em 1 Timóteo 5,26, Paulo ele considera que Timóteo acrescente vinho na água para que ele possa beber por causa de umas dores que Timóteo tinha. E nessa época aqui, meus queridos, antes que você se escandalize, calma aí, era muito comum diluir o vinho para o consumo, porque o vinho nessa época ele era muito denso, era um vinho muito forte, né? Ele é muito concentrado. E as formas desse vinho ser armazenado pioravam, deixavam o gosto mais ácido. Então eles diluíam o vinho para que ele pudesse ser consumido. Inclusive no casamento em que Jesus estava, né, naquela passagem de João, acho que João capítulo 2, que fala que Jesus estava numa festa de casamento e o vinho acabou, né, e inclusive alguns falam, alguns não, a própria Bíblia fala que esse foi o primeiro milagre de Jesus, né,
Naquele casamento, o vinho que era consumido era diluído em água. Por quê? Porque o vinho era sinônimo de bênção, era sinônimo de fartura, de presença de Deus, de alegria, né? O vinho tinha esse sinônimo. Mas a embriaguez, ela sempre foi condenada. Então, por que se diluía o vinho em água? Para que ele ficasse mais fraco e as pessoas não se embriagassem, para que ele diminuísse a embriaguez. O vinho também era acrescentado na água porque naquela época os meios de higiene, né, o controle sanitário, né, de higiene, ele não era tão grande, não tinha tanta tecnologia como tem hoje. Então a água muitas vezes ela era impura. Então, para que a água ficasse mais adequada para o consumo, era misturado um pouco de vinho também para que o consumo fosse diário. Então qualquer pessoa podia beber o dia todo se fosse necessário, né? Por quê? Por conta, primeiro, da higiene, né? Para ter um controle e uma qualidade melhor da água. E segundo, porque em festas e comemorações do povo judeu daquela época era muito comum ter vinho nas suas comemorações. Então, assim, se você quiser beber, você até pode beber. Mas eu, particularmente, não bebo. Por que eu não bebo? Porque eu acredito que o ser humano ele sofre de uma falta de equilíbrio. Então, a gente não consegue tomar um golinho e acabou. Não, tá ótimo, né? Você vai num rodízio de pizza, você não vai comer um pedaço só, né? Você vai querer comer vários, você vai querer experimentar vários sabores. Por quê? Porque mesmo que a gente esteja saciado, a gente ainda continua comendo. Primeiro, porque quer garantir, né, o valor que gastamos no rodízio. E segundo, porque a gente não tem controle, a gente não tem equilíbrio. Então o maior problema do ser humano é equilíbrio. Quando Deus fala que a gente pode desfrutar das coisas boas do mundo, a gente pode ter esposa, pode ter família, pode ter filhos, pode jogar futebol, pode ir no cinema, a gente pode fazer uma série de coisas, desde que essas coisas estejam de acordo com a palavra de Deus. Então, quando eu vi o Daniel reclamar, fazer todas essas críticas que ele fez, tudo isso que tem virado esse alvoroço nos últimos dias, ele esqueceu de uma coisa, que se para ele não estava bom no ministério que ele estava, se ele estava vendo corrupção, se as pessoas não estavam sendo ajudadas, que nem ele falou no podcast lá do Vilela, a igreja tem ar-condicionado, tem tapete vermelho, tem poltrona e do lado de fora as pessoas estão passando fome, Cara, se você está vendo que a sua igreja não está atendendo os órfãos e as viúvas, o problema está em você, porque você também é a igreja. Ah, mas eu vou na minha igreja, eu falo do trabalho social, eu falo porque as pessoas estão passando fome, ninguém faz nada. Então faça você. Cria você um programa de apoio às pessoas que estão precisando. A minha igreja não acolhe as pessoas. Cria uma igreja onde você acolhe as pessoas. Ah, mas eu não posso criar uma igreja, porque aí eu posso estar me tornando uma seita e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, se a visão que você tem, ela é uma visão benéfica para o próximo, se você está cumprindo o mandamento de Deus que diz amai o próximo como a ti mesmo, você não está pecando, você não está errado. Basta você tomar atitude e fazer. Eu conheço, inclusive aqui no YouTube, tem vídeos onde mostra as igrejas da Cracolândia, onde os obreiros vão lá, cortam o cabelo das pessoas, dão banho nas pessoas, ajudam aquelas pessoas a se reabilitar. Mas sabe por que esses caras que falam isso não estão lá? Porque lá não tem holofote. Lá não tem like, lá não tem conteúdo para ser gerado. Então, as pessoas, elas às vezes usam esse argumento de indignação, de que, não, porque a igreja é luxo e as pessoas estão morrendo de fome. A igreja é luxo porque você concorda com o luxo da igreja. Porque a partir do momento que você parar de concordar e falar, não, eu não quero que a minha igreja tenha luxo. Eu quero que a minha igreja seja um lugar acolhedor, uma igreja que seja um lugar para curar, para restaurar as pessoas. Se você começar esse movimento, automaticamente as pessoas vão acompanhar você, porque se você é de Deus, isso vai acontecer. O que acontece do testemunho desse rapaz que me deixou muito triste é isso, que ao invés dele tomar uma atitude baseado no que ele acredita ser certo, ele preferiu ir na contramão. Não, porque Jesus, que tudo que faz feliz é chato, porque a igreja não acolhe as pessoas. Cara, a igreja não acolhe as pessoas porque você não acolhe as pessoas. Começa a acolher as pessoas.
Não, porque é pecado ter ar-condicionado na igreja, é pecado ter coisas confortáveis na igreja. Eu não acho que seja pecado. Se você quer dar um conforto para as pessoas enquanto elas estão ouvindo a palavra, enquanto elas estão prestando culto ao Senhor, ótimo. Agora a gente também não vai colocar uma cadeira de ouro na igreja. A gente também não vai cobrar ingresso para entrar na igreja. A gente também não vai fazer um show dentro da igreja, vai rifar relógio dentro da igreja, vai colocar bens materiais, moto, carro importado em cima do altar. Aí já é demais. Só que outra coisa que ele disse também, que eu fiquei um pouco incomodado, foi com a questão do testemunho, que inclusive esse vídeo ele é mais baseado em testemunho, ele não é tão baseado no que a gente tem que... Vamos montar uma força-tarefa contra o Daniel, porque agora esse cara ele vai pregar, ele vai falar esse tipo de coisa e os jovens vão se corromper, né? Vão se corromper se a gente deixar. Vão se corromper se a gente parar de ler a palavra. Se a gente parar de buscar a palavra de Deus. Que eu tenho certeza que Deus tem um plano na vida dele e que o Senhor jamais vai descartar aquele que chegou até ele. Jamais. Deus, ele nunca vai lançar a pessoa fora, a não ser que ela queira ser lançada fora. Porque aqui na palavra de Deus, vamos ler aqui, ó. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Estou aqui usando a Bíblia que eu ganhei da pastora Rosana. Muito obrigado, viu, mãe, se a senhora estiver assistindo esse vídeo, tá? Então vai dizer aqui, ó, 3, versículo 2. Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. O que isso aqui quer dizer? Paulo está instruindo Timóteo e dizendo que para que você seja testemunho da palavra, você não precisa de uma carta de recomendação, não precisa de uma série de coisas, de uma série de liturgias e formalidades. A única coisa que é necessária é você entender que as coisas que você fala e as coisas que você faz são muito importantes. Ele disse em um podcast, né, o menino lá, Deus, você acha que Jesus se importa com o que eu estou falando aqui no podcast? Você acha que Jesus se importa com o que eu penso? Sim, Jesus se importa muito com o que você pensa, com o que você fala. Porque uma coisa é você falar dentro da sua casa, dentro do seu carro. Outra coisa é você falar para frente de uma multidão. E às vezes falando para jovens, para pessoas que estão chegando agora na palavra. O que elas vão pensar desse seu ponto de vista? Porque o seu ponto de vista está sendo colocado acima da palavra. Então, esse versículo ele diz que nós devemos ser o testemunho vivo da palavra de Deus. Existe até uma frase, ela não tem assim ela não é atribuída literalmente a uma pessoa, né? Mas ela diz que, essa frase ela diz o seguinte, ela diz que nós somos a Bíblia que o mundo quer ler. E o que isso quer dizer? Que quando as pessoas veem que você é um cristão, elas precisam analisar qual é o seu testemunho, como você tem se comportado, como a sua vida proclama os atributos e os mandamentos de Deus. A pessoa ela precisa ver no seu comportamento, o seu testemunho, o que isso resulta. Porque você analisa que, de fato, a vida do cristão é uma vida regrada. Você precisa ter consciência de tudo que você faz e evitar muitas coisas para que você não faça sofrer a você mesmo, a sua família, que você não desagrade a Deus. Então é uma vida assim de muita renúncia. Só que essa vida de renúncia é uma vida difícil de ser vivida. E quando você, ao invés de discursar sobre isso, você vive isso, o testemunho arrasta a pessoa para a palavra de Deus. A partir daquele momento, a pessoa começa a confrontar. Ela fala, poxa, esse cara está fazendo de tudo. Ele está fazendo de tudo para conseguir agradar a Deus e conseguir viver uma vida em paz.
Um exemplo muito grande é o próprio José, que foi trabalhar na casa de, se eu não me engano, de Potifar, se eu não estiver enganado, e a mulher de Potifar, ela tentou sexualmente Potifar. E o que José fez? José fugiu e ficou só a capa dele para trás, e por causa dessa capa quase que ele se deu muito mal. Mas por conta de Deus ver o sacrifício de José em tentar sempre ser melhor, sempre aprender com os desafios, sempre fazer limonada dos limões que a vida dava para ele, ele acabou sendo um grande governador, o braço direito, né, dos egípcios. E nessa época de José, ele praticamente ajudou os egípcios a existirem. E, consequentemente, o povo de Israel também, né? Lógico que todas as ações que José tomou foram coordenadas por Deus, e o povo de Israel ali, o povo hebreu, ele só subsistiu por causa do governo de José, por causa das visões e das atitudes que José tomava. Então, aquele lugar se tornou o que é hoje por causa das atitudes de José. Ah, Wilker, mas o povo hebreu se tornou escravo. O povo hebreu se tornou escravo porque o povo foi ludibriado pelo governo do faraó daquele tempo. O faraó prometeu um monte de coisas para o povo, né? Mentiu para o povo, que eles iam construir uma terra, né, que fosse próspera, que fosse boa para todo mundo. Os escravos tinham até salário, né? E a escravidão, ela foi imposta ao povo hebreu aos poucos. Quando eles se deram conta, eles já não tinham mais cultura, eles já não tinham mais liberdade, eles já não tinham mais como fazer mais nada. Aí Deus precisou levantar outro profeta para libertar o povo novamente. Então, meus queridos irmãos, você que não é irmão, que também está ouvindo essa palavra, vamos ler mais um versículo importante aqui, que está lá em Mateus capítulo 5, é isso? Deixa eu recordar aqui que eu fiz umas notas. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que quer dizer isso? Nós fomos chamados para ser a luz. Então, quando você vê algo que não está de acordo, que você acha que não é legal, tudo bem, sai, muda de igreja, abre o seu ministério, faça diferente, mas não se aparte da palavra do Senhor. Não tente criar um novo evangelho, não tente inventar coisas para satisfazer o seu próprio ego. Ah, porque aqui na minha igreja o homem pode ter quantas mulheres ele quiser. O cara pode fazer o que ele quiser antes do casamento, porque aqui não tem problema. Aqui o que importa é ser feliz. Como se a felicidade estivesse baseada só nisso e como se as coisas de Deus fossem só para esse mundo. A palavra de Deus fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então por que eu vou ficar buscando certas coisas aqui, sendo que a glória da segunda casa vai ser melhor? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrompe, onde a traça corrói e o bandido, né, vem e rouba. Por que Jesus está falando isso? Porque esse mundo é mau. Tem um monte de seres humanos por aí que se deixam levar pela maldade. Roubam, matam, traem, se drogam, se desviam, se entregam aos vícios. E um pouco mais para cima aqui, eu ainda estou falando sobre a importância do testemunho, porque como ele disse lá, não, porque Jesus não se importa com o que eu falo. Jesus está nem aí com o que eu vou falar. Você está num podcast, você está num lugar onde milhares de pessoas estão te ouvindo e aquela mensagem que você está proferindo com a sua boca, ela está indo como uma flecha no coração das pessoas. Então você precisa pensar no que você fala. Não tem o ditado também que fala, quem fala o que quer, escuta o que não gosta? Por quê? Porque quando você fala muito, quando você fala demais e você fala sem pensar, você acaba colhendo da pior maneira possível o retorno. Então aqui fala assim, ó, bem-aventurado, Mateus 5,10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui não está falando assim, ó, bem-aventurados que sofrem perseguição, vírgula, seja feliz, faça o que você quiser que vai dar tudo certo, né?
é por causa da justiça. Não, é por causa da justiça. Você tá sofrendo porque você é uma pessoa justa, porque você não prejudica o próximo, porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Você está sendo perseguido por causa da palavra de Deus, o reino do céu é seu. Então você tem que estar de olho nas coisas do alto. Apóstolo Paulo, que a gente acabou de ler aqui, 2 Timóteo, né? A gente sempre está lendo aqui alguma coisa do Novo Testamento. Muitos desses versículos, muitas dessas cartas, ele escreveu porque ele estava preso, ele não tinha como ir até as pessoas. Ele não sabia como ia ser o dia de amanhã dele, então ele ia lá e mandava as cartas, porque ele era impedido de poder fazer a obra naquele momento. E o versículo 11 de Mateus 5 fala assim, ó, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, muitas vezes as pessoas elas ficam indignadas por causa do seu jeito de fazer as coisas, seu jeito de enxergar a vida, e elas começam a mentir, dar falso testemunho a respeito de você. Ou até mesmo as pessoas, elas dão testemunhos reais sobre você. Ela te lembra do seu passado, de como você era, dos pecados que você cometeu. E as pessoas trazem à vista isso. Ah, você lembra que você me devia? Você lembra que você cometeu isso e aquilo? Então, elas ficam julgando para descredibilizar o seu testemunho, mas a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus e você cumpriu o que Jesus disse, que você está perdoado dos seus pecados, vai e não peques mais, como Jesus disse para Maria Madalena, se você foi e não pecou mais, se os seus pecados estão remidos pelo sangue de Jesus, acabou, esqueceu, já era. Daniel, vamos supor que o Daniel vai lá, olha, eu tenho o meu pensamento, eu estou arrependido, eu acho que não é bem assim. Então por isso que a gente não pode condenar. Eu sei que esse vídeo jamais vai chegar no Daniel, mas eu sinto que a pessoa que precisa da palavra de Deus, a pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus e a pessoa que foi levada a conhecer o Evangelho de Jesus, ela jamais vai ser lançada fora. Então a gente precisa dar esse tempo para a pessoa, às vezes está passando um momento complicado, está com a rebeldia, o próprio filho pródigo que pegou a herança, né, e foi curtir a vida e no final estava comendo comida dos porcos e voltou para o pai e o pai abraçou, acolheu, deu uma festa quando ele voltou. É isso que Deus quer provar para a gente. Ah, mas não, Wilker, Deus tem que mandar a ira dele sobre esse povo. Chega, né? Esse povo tem que ser consumido, tem que ser varrido da face da terra. Não, não é assim não. Aqui, ó, no versículo 13 fala o seguinte, Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. O que está querendo dizer aqui? Nós somos o sal da terra. Se nós não estamos fazendo diferença, se nós não estamos salgando, nós seremos descartados. Mas eu tenho certeza que Jesus ele sonda o nosso coração e que muitas vezes ele fica observando as nossas atitudes. E como que você tem se comportado perante a palavra de Deus? Como que você tem dado o seu bom testemunho? Eu queria que você meditasse nessas palavras que a gente falou aqui hoje, nesses versículos. Eu queria que você pensasse bastante a respeito dessas coisas e eu quero fazer uma oração para a gente encerrar o nosso vídeo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nesse dia, nesse horário, eu venho entregar a minha vida e a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo essa pregação, para que nós possamos estar de olhos muito bem abertos, com a nossa audição muito atenta ao que a sua palavra quer falar. A tua palavra diz que nos últimos dias muitos esfriarão, o amor de muitos esfriaria. A tua palavra diz que no final dos tempos haveria muita apostasia, muitas pessoas deixariam de servir ao Senhor e a palavra de Deus diz que se levantariam muitos falsos profetas. E temendo isso, meu Deus, eu resolvi gravar esse vídeo hoje para mostrar, Senhor, para as pessoas que
que é possível servir a Deus, é possível amar a Deus, é possível fazer a vontade de Deus, mesmo com todos os nossos defeitos, mesmo com todas as nossas falhas. Nós devemos nos reclinar a cabeça todos os dias e pedir perdão ao Senhor, para que nós todos os dias possamos correr atrás da nossa salvação. Nós sabemos que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos ter alegria, devemos ter bom ânimo, porque as coisas desse mundo, elas estão entregues ao nosso adversário. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A minha esperança está no Senhor e o que eu tenho é fé, que um dia nós o veremos face a face, que todas as perguntas serão respondidas, toda a dor será sarada e nós finalmente viveremos no teu reino de paz. A minha única certeza, meu Deus, é essa, que um dia o Senhor virá e nós iremos morar com o Senhor. E a tua palavra diz que nós devemos buscar a estatura de Cristo, para que nós sejamos varões completos, para que nós sejamos irrepreensíveis. E para que nós sejamos isso, nós precisamos passar pelas provas dessa terra, nós precisamos vencer os desafios desse mundo. E em nome de Jesus, Senhor, eu entrego todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, não só elas, mas também a minha família e a minha vida nas mãos do Senhor, e peço que o Senhor nos conduza à tua palavra, nos conduza ao teu reino, um reino de paz, mansidão, um reino de justiça, um reino de prosperidade, e que em nome de Jesus nós venhamos a ver a tua face, ver a tua glória. Senhor, eu te agradeço muito. Amém. Então é isso. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, do nosso trabalho, visita aqui as nossas redes sociais. Temos aqui músicas autorais, temos cover, né? E isso é uma forma também da gente oferecer o nosso 1% à sociedade, oferecer o nosso 1% da palavra de Deus, e eu acho que o Senhor tem algo muito importante para realizar e que nós devemos participar disso, e eu espero ver você no próximo vídeo. Pessoal, um abraço para vocês.